Então, gente, retomando aqui, perdão, uns barulhos passaram aqui do lado da minha casa, enfim. Eu estava falando sobre os argumentos que a gramática normativa mobiliza para defender a existência dessa língua padrão, né, desse modelo único, né, desse conjunto de regras de bom uso da língua. Então, o primeiro desses argumentos, como eu falava, é o argumento estético, que vai prezar pela elegância da língua, de modo que não apresente cacofonia, né, que são sons ruins aí da produção linguística, que não apresentem pleonasmos viciosos, como sentenças amo ela, né, porque aí esse som leva para um som que não é muito legal, amo ela. Ele subiu para cima, que seria aí um pleonasmo, né? A gente sabe que o verbo subir já é ir para cima de algo, né? Vou ir à praia. E esse vou ir é muito interessante, porque aqui no Nordeste, né, em boa parte do Brasil, a gente não usa essa construção do vou, né, que dá a ideia de um futuro próximo, com o verbo no infinitivo se o verbo for o ir. Porque o vou já é o verbo ir. Então a gente diz vou à praia, mas a gente diz vou comprar bananas, né? Quando o verbo não é o verbo ir, a gente usa tanto o ir conjugado, né, para dar a ideia desse futuro próximo, quanto a gente também usa o verbo, que seria o verbo principal da sentença, né, da oração, no infinitivo. Agora, os gaúchos usam vou ir, certo? E aí a gente pensa, os gaúchos estão lá no sul, e a gente sabe que, de modo geral, os sulistas, né, o pessoal da região sudeste sul, se colocam, muitas vezes, como um grupo que utiliza a língua que é dita padrão. A gente sabe que vem do sudeste a concepção da língua padrão, porque é lá que se reúnem os maiores especialistas, porque é lá que se reúne essa produção artística, essa produção escrita artística, né, da maioria dos bons escritores, dessa tradição de surgimento da língua padrão. Mas é no sul que existe o vou ir. O vou ir, gente, dentro dessa ideia do pleonasmo vicioso, dentro dessa ideia estética, não seria adequado para a gramática normativa. E aí? Mais à frente a gente vai ver que já vai ter uma outra concepção de gramática que vai considerar esse vou ir como apenas uma variação no uso, né? Considerando o uso que é feito em uma região, como a região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste e a região Sul, que utiliza essa construção. Eu mesmo tenho uma amiga gaúcha que usa o vou ir. De início causa estranhamento, porque a gente não está acostumado a ouvir, mas a gente passa a entender que é uma variação. Está errado? Depende da concepção de gramática que você adota para fazer esse julgamento. Também existe um argumento estilístico, né, que vai colocar como a gramática boa, a gramática normativa, a fala que vem da classe de prestígio, desconsiderando então a fala da classe popular, né, desconsidera a linguagem popular. Isso acontece no Brasil, né, geralmente, muitas vezes a gente vê ser associada a linguagem daquela camada mais popular, né, como uma linguagem errada, um uso incorreto que não pode ser considerado. E também existe um argumento político que vai prezar por um certo purismo da língua em relação às outras, da língua mãe, né, da língua oficial em relação às outras. Será que isso acontece no Brasil? Será que no Brasil a gente é fechado para a entrada de interferências de outras línguas? Em Portugal, por exemplo, esse objeto aqui, a gente chama como esse objeto aqui no Brasil? A gente chama de mouse, que é uma palavra de língua inglesa. Em Portugal, isso aqui se chama rato, porque mouse em inglês significa rato, né? Em português significa rato. E aí os portugueses traduzem para uma palavra de língua portuguesa. De fato, os portugueses, né, o português europeu, ele
é muito mais purista do que o português brasileiro. Porque vocês já pensaram a quantidade de estrangeirismos que a gente usa todos os dias? Parem para pensar, contem toda vez que vocês usarem. Enfim, qual é o grande problema dessa concepção de gramática normativa? Ela é um prato cheio para a construção de algo que é terrível, que vocês, como futuros professores ou quem já é professor, tem que lutar para combater, que é o preconceito linguístico, né? Então, para que não sejam desmerecidas as produções dos alunos só porque elas são variantes. A questão não é estar certo ou estar errado. A questão é saber usar a língua a depender do contexto em que você está inserido. A segunda concepção de gramática, a gramática descritiva, ela tem o objetivo de descrever a estrutura e o funcionamento da língua, a sua forma, a sua função. É um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa à luz de determinada teoria e método. Essas regras seriam as utilizadas pelos falantes na construção real de enunciados. Então, o linguista, o estudioso da língua que segue a gramática descritiva, ele vai verificar a partir de enunciados que existem, como a língua funciona, como a língua vai se estruturando. Seria gramatical, ou seja, aceito dentro da gramática descritiva, todo funcionamento, toda construção que atende ao funcionamento da língua de acordo com a determinada variedade linguística. A gramatical é o que não é possível na língua de acordo com as regras descritas por essa análise da língua. Então, dadas as possibilidades de uso de estruturação da língua, são gramaticais as estruturas que são vistas como possíveis, como aceitáveis na língua, e são agramaticais as estruturas que não são possíveis, E o engraçado é que todo falante de língua portuguesa, ou de qualquer língua, língua portuguesa que é o que a gente está falando, todo falante de uma língua, o falante nativo de uma língua, ele consegue reconhecer, ele consegue se comportar um pouco como essa pessoa que faz essa análise descritiva. Vocês já passaram por situações em que vocês escutam uma sentença e vocês pensam, tem algo estranho nessa produção, essa sentença não é boa, essa sentença não faz sentido. Isso é um pouco da gramática descritiva. É no momento em que você percebe que uma determinada produção não é boa, mas não é boa porque ela não segue a gramática normativa. Ela não é boa porque é uma possibilidade de estruturação linguística que não faz sentido aos meus ouvidos como falante nativo da língua portuguesa. Ok? Por fim, a terceira concepção de gramática é a gramática internalizada. Nessa gramática internalizada, a língua vai ser um conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação de interação em que o usuário está engajado. É aquilo que eu estava falando para vocês. A depender da situação, a gente usa um determinado estilo de língua. Quer seja um estilo mais formal, se a situação for mais formal, ou um estilo menos formal, se a situação for informal. Imagina, não faz sentido eu empregar uma língua cheia de produções esteticamente maravilhosas, perfeitas e toda dentro das regras da gramática normativa, numa conversa com aquele meu amigo que vai comigo todos os dias para a escola. Da mesma forma que eu não posso chegar na sala de uma autoridade, de um político, do diretor de uma escola e falar com ele da mesma forma como eu falo com aquele meu amigo que pega ônibus comigo todas as manhãs e senta do meu lado. Enfim. Essa gramática internalizada, ela consiste em um saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica. A língua vem, a língua é essa gramática ela é internalizada porque o falante, a gente é falante de língua, da língua portuguesa.
né? Então todo falante nativo de língua, de qualquer que seja a língua, ele conhece a sua língua. Então na escola o que é que ele vai fazer? Na escola ele vai sistematizar esse aprendizado e se inserir em situações mais formais para que ele consiga, né, utilizar esse registro mais formal de acordo com a situação, né? E também vai ser papel da escola regular esse momento em que o aluno vai descobrir: nesse contexto eu posso usar um registro menos formal. Porém, neste outro contexto, eu preciso usar um registro mais formal da língua. Também é papel da escola fazer o aluno transitar, né, entre esses contextos que vão dizer que estilo de língua, né, que forma de registro ele deve utilizar. Na gramática internalizada, isso é muito importante, a gente não chama de erro as produções que não são legais em determinados contextos. A gente chama de inadequação. Por que inadequação? Porque em determinados contextos, uma determinada produção é inadequada, enquanto a outra é a produção indicada, é a produção adequada, a depender do contexto. Ou seja, na gramática internalizada, gente, o que vale é o contexto. A gente sempre precisa entender o contexto para fazer análise linguística. Esclarecendo algumas ideias para vocês. Olha só, o usuário da língua precisa saber, e ele sabe, hein, muito mais do que apenas regras de construção de frases para ter uma competência comunicativa e que faz parte da gramática da língua. Qual é o desafio do professor frente a essas concepções de gramática? O desafio do professor é perceber que a gramática da língua é construída por bem mais do que um conjunto de regras, para que possa fazer um trabalho efetivamente produtivo e pertinente no ensino de língua materna. A importância não é apenas de corrigir um determinado erro, escutem bem, segundo a gramática normativa, mas sim mostrar ao aluno quando cada variante deve ser utilizada. É esse o papel do professor de língua portuguesa frente às concepções de gramática. Mostrar ao aluno quando cada variante deve e pode ser utilizada. Tá bom? No 8º slide eu trago para vocês um quadro que sistematiza o que é regra em cada uma das concepções de gramática, qual é a função da gramática em cada uma delas, o que é língua em cada uma delas e o que é erro em cada uma delas. Aí vocês vão ler bem direitinho para vocês entenderem isso. Qualquer dúvida vocês mandam para mim, é claro. Bom, gente, cada concepção de linguagem vai trazer para a gente um tipo, uma forma de ensinar gramática. Por exemplo, existe o ensino prescritivo da gramática, né? Se é prescritivo, vem de prescrição, vem de norma, portanto, o ensino prescritivo está relacionado à gramática normativa. Por quê? E esse ensino, ele vai estar presente, infelizmente, na maioria dos manuais das gramáticas escolares. Ele não considera as variações linguísticas e ele ensina, né, traz uma abordagem de ensino de língua restrita à norma culta apenas. Já o ensino descritivo vai estar relacionado a qual tipo de gramática mesmo? Gramática descritiva. Ensino descritivo, gramática descritiva, é óbvio. E aí, dentro dessa perspectiva, as variedades são percebidas como existentes e possíveis na língua. Então, dentro desse ensino, dessa abordagem de ensino, o aluno é levado a perceber como a língua se estrutura, quais as possibilidades de estruturação e de uso da língua, tá bom? E o ensino produtivo vai estar relacionado à gramática internalizada. Dentro dessa perspectiva de ensino produtivo de gramática, o aluno se vê em oportunidades de ampliar as habilidades e os conhecimentos em relação à língua materna, compreendendo os diferentes usos, os diferentes contextos, compreendendo a relação entre uso e contexto. Ou seja, aprendendo a usar de acordo com o contexto e percebendo qual é a ideia que cada enunciado, que cada produção causa
a depender desse contexto. As atividades no ensino de gramática, as atividades, quando eu falo, são as atividades que a gente passa, que o livro traz, as atividades que a gente elabora para os alunos no momento em que a gente está dando aula de gramática, está dando algum conteúdo de gramática. As atividades podem ser linguísticas, que são as atividades em que o usuário da língua busca estabelecer uma interação comunicativa por meio da língua e que lhe permite ir construindo o seu texto de modo adequado à situação. É a mais rotineira das atividades. De que formas essa atividade pode auxiliar e como o professor de língua portuguesa pode se valer desse tipo de atividade para o ensino produtivo. Não se esqueçam que o nosso objetivo é criar um ensino produtivo, é levar para a sala de aula um ensino produtivo, um ensino que leve o aluno a refletir sobre a gramática, refletir sobre a língua, e não assimilar e tomar para si regras que são pré-estabelecidas, ok? O aluno precisa compreender como é que a língua funciona, como é que a língua acontece em seus contextos reais de uso. Então, o professor dentro do ensino produtivo, ele tem de levar o aluno a perceber os diferentes contextos de uso da língua. O gênero textual, nesse caso, é muito importante, porque o gênero em uso, o gênero em análise, né, a partir da análise do gênero, faz com que a gente perceba o contexto de uso desse texto, o contexto linguístico em que a gente está inserido, ok? O aluno, quando adequa, quando percebe a variação, ele assume o lugar de usuário da língua, de falante que detém conhecimento sobre sua língua materna, né? Porque para que o aluno transite e compreenda bem esse contexto, ele precisa partir do que ele já sabe. Atividades que são tidas como atividades linguísticas, atividades de construção e reconstrução, atividades que permitem a reflexão sobre a língua. Por exemplo, a reescrita de textos é uma atividade linguística porque a gente está permitindo ao aluno refletir sobre a sua própria língua, né? Refletir sobre os usos que estão postos dentro daquele texto. Existem também as atividades epilinguísticas, né, que são atividades que suspendem o desenvolvimento do tópico discursivo para, no curso da interação comunicativa, tratar dos próprios recursos linguísticos que estão sendo utilizados. O que é isso, professor? Bom, as atividades epilinguísticas, elas podem ou não ser conscientes. A gente pode realizar conscientemente, como a gente também, né, como usuário da língua, usa essas atividades epilinguísticas, de modo que a gente às vezes nem se dá conta que está usando, mas a gente está usando. Estão marcadas nas pausas longas, regulações, repetições, antecipações, hesitações, correções, autocorreções ou correções que são iniciadas por outras pessoas, né? Quando o professor corrige o aluno, é uma atividade epilinguística, está refletindo sobre aquele ponto da língua. Quando a gente está lendo algo, a gente fala algo do tipo: nós vai trabalhar, opa, nós vamos trabalhar hoje, estou usando nós vai, onde já se viu? Isso é uma atividade epilinguística, né? Achei o vestido de Maria lindo, lindo não, maravilhoso, né? Quando eu faço uma regulação, quando eu corrijo, quando eu faço uma pausa. Não creio que ele seja como é aquela palavra, um mentiroso, né? Essa busca por um determinado termo adequado ao que eu quero dizer, que represente a ideia que eu quero dizer, é uma atividade epilinguística. Me desculpe, mas esta linguagem é inadequada para o ambiente escolar. As correções, né, são atividades epilinguísticas, tá bom? Essas correções e reformulações. O falante reflete sobre a língua intuitivamente, como no ato de escolher palavras para escrever uma carta de amor para impressionar o ser amado. Né? Toda vez que a gente está escrevendo um texto, a gente não fica escolhendo as palavras. Isso é uma atividade epilinguística, né? Porque a gente está refletindo sobre os sentidos das palavras, e aí, por meio dessa reflexão, a gente vai saber quando uma palavra é adequada e quando outra poderia cair melhor de acordo com o sentido que eu quero produzir naquele texto. Por fim, atividades metalinguísticas, que são atividades que usam a língua para analisar a própria língua, geralmente marcadas por um ensino prescritivo, né, porque elas vão
nomear, vão classificar, sem entender direito o uso, né? Classifique os termos da oração, atividade metalinguística. Os termos circulados no texto pertencem a que classe gramatical, atividade metalinguística. Vejam, eu não estou pensando sobre a função do substantivo, eu não estou pensando sobre a função do adjetivo, eu estou pensando sobre aquilo ser um substantivo ou aquilo ser um adjetivo. Ok? É a língua pela língua, simplesmente. E aí, gente, eu coloquei uma atividade para vocês analisarem, né? Tem um texto, é um poema, e aí depois do poema tem algumas atividades referentes ao texto, e no slide 14 eu quero que depois de lerem esse poema vocês pensem especificamente no número 1, letra B, que diz o seguinte: que expressões ele utiliza para qualificar seu interlocutor? Né? Então, quando a gente pensa em expressões que qualificam um interlocutor, a gente está pensando em expressões que exercem a função de qualificar. A gente, em momento algum, a gente sabe, se eu pedisse para vocês classificarem, quais são as expressões que classificam? Os adjetivos. Mas veja, no enunciado da questão, em momento algum, o autor do livro, né? Esse livro é o livro de Cereja e Teresa Magalhães, de William Cereja e Teresa Magalhães, foi o livro onde eu tirei essa atividade. Então, em momento algum nessa questão, o autor disse: retire os adjetivos, circule os adjetivos. Ele perceba, né, quais são as expressões que o autor, que o eu lírico, né, porque a gente está lendo um poema, que o eu lírico vai usar para qualificar o seu interlocutor. Né? Então, foi pela função, foi realizada aí uma reflexão, é uma atividade epilinguística. Né? Eu estou pensando, desculpa gente, é uma atividade linguística, porque eu estou pensando na função dos termos, tá bom? Também no número 2, aí na página 14, né, no número 2 dessa atividade, tem uma reflexão que diz assim: no segundo verso da primeira estrofe há o emprego da palavra acérrimo. Sabendo que esta palavra é derivada de acre, que significa amargo, azedo, responda: que tipo de derivação essa palavra sofreu? Quando a gente está pensando na classificação, a gente está pensando numa atividade metalinguística, certo? Aí diz aí, derivação sufixal, ok. Que outras palavras com o mesmo sufixo você conhece? Aí eu já estou fazendo uma análise da língua, análise da estrutura da língua, é uma atividade linguística. Que sentido tem o sufixo érrimo? Também uma atividade linguística, eu estou pensando sobre o sentido daquilo ali. Considerando as antíteses presentes no poema, responda: por que no poema o emprego da forma derivada acérrimo é mais expressivo do que o de acre? Aí já é uma atividade epilinguística, porque eu estou pensando em por que uma e não outra. Eu estou pensando numa regulação de uso desses termos. Tá bom? No próximo slide teria a proposição de uma atividade com ensino produtivo, né, para que vocês propusessem questões de ensino produtivo. Gente, como não dá para fazer isso, porque eu estou gravando sozinho, não estou fazendo ao vivo com vocês, né, toda vez que a gente pensa em questões em atividades de ensino produtivo, a gente tem que pensar em função, a gente tem que fazer o aluno refletir sobre o uso da língua. A gente não pode pedir que o aluno corrija erro, a gente não pode pedir que o aluno classifique, retire, marque, destaque, analise. A gente tem que pedir que o aluno perceba por que aquele termo está ali naquele texto e não outro. Por exemplo, aí eu trouxe uma tirinha do Chico Bento, vocês vão ver no slide 15, uma tirinha do Chico Bento. O Chico Bento, ele é um personagem rural. É um personagem que usa uma linguagem de ambientes rurais, que vem de uma família que não foi educada somente com o uso padrão da língua, né? Muitas vezes aí pessoas do campo não têm o mesmo contato com o uso da gramática normativa, das regras da gramática, como as pessoas que moram na cidade.
né? Então, considerar esses aspectos na hora de compreender por que determinado personagem, como o Chico Bento, utiliza construções que não são padrões, utiliza construções que são variantes, é fazer o aluno seguir a gramática por meio de um ensino produtivo de língua, tá bom? Gente, espero que essa fala com vocês tenha ajudado a compreender um pouquinho mais sobre o ensino de gramática e sobre essas concepções que vão guiar o ensino de gramática, que vão guiar o professor no momento em que ele trabalha com a gramática, tá bom? Espero também que vocês consigam, por meio desse conhecimento, refletir sobre as aulas que vocês vão observar no estágio. É uma boa forma de reflexão das aulas do estágio pensar se o ensino de língua que está sendo posto ali é produtivo, é descritivo ou é prescritivo. E claro, os professores de estágio sempre pedem que vocês embasem no material. Bom, dentro dessa aula 2 de MELP vocês encontram teoria suficiente para colocar, né, e para citar como embasamento teórico dos memoriais de vocês. Um grande abraço, eu espero que em breve a gente normalize nossas atividades. Eu ainda vou deixar também, eu vou deixando alguns materiais aí para vocês ao longo dos próximos dias. Um grande abraço e até mais.